Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma pauta muito importante que a gente já fez aqui no canal, que a gente já trouxe aqui, tá? Em conjunto, Paulo Ganimi com o Eduardo Suplicy para discutir sobre esse assunto. E assim, eu vislumbro como um assunto assim de suma importância para salvar o nosso Brasil, tá? Eu vou colocar um vídeo do Paulo Guedes aqui tratando desse assunto, tá? Que se chama Renda Básica de Cidadania, tá? Renda Básica de Cidadania, deixa eu explicar para vocês, é uma medida que vem do livro Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman. Eu vou falar um pouquinho difícil, mas vou explicar para que vocês possam entender aqui. O que ele quer dizer? Ele diz o seguinte: o capitalismo ele é fomentado através do sistema privado, tá? Só que o sistema público também precisa atuar em paralelo, ainda que de maneira pequena, mas permanecendo e mantendo o mínimo de subsistência. A sociedade ela se divide em rendas, tá? Tanto o mais rico quanto o mais pobre precisam de renda. Todos precisam para sobreviver. Só que tem que ter, até no sistema mais capitalista, o mínimo de distribuição de renda. Então ele criou uma espécie de como que eu posso te dizer? De um imposto de renda negativo. Ou seja, os ricos pagam mais imposto de renda, enquanto que o pobre, que não consegue se manter, a pessoa em dificuldade, ele em vez de pagar um imposto de renda, ele vai receber o imposto de renda que o rico pagou de forma como distribuição de rendas. Tá? Esse projeto já existe, é um projeto muito bom e já foi aprovado em 2008, tá? Se eu não me engano. Mas desde aquela época nunca foi implementado, nem pelos governos de esquerda e muito menos falado ou dito pelo atual governo. O que aconteceu? O STF acabou de dar uma decisão falando que é um projeto de lei implementado e que ele tem que ser colocado em votação. O que levantou essa bandeira? O auxílio emergencial. A pandemia escancarou a diferença entre ricos e pobres. A pandemia escancarou as desigualdades sociais que o Brasil já vivia. Não é culpa desse governo atual, são de governos. Desde a existência do Brasil, a desigualdade é um fato. Mas para o Brasil crescer, ele tem que entender que o mais pobre tem que ter um mínimo de condição, assim ele vai poder ter, além da subsistência mínima, que é o direito à vida, ele também vai ter a condição de ter o direito a ter o acesso a outros direitos, como educação, saúde e trabalho. Uma pessoa com fome não trabalha. Um pai de família que está vendo seus filhos com fome, ele não consegue pensar em meios de gerar renda. Então, aí entra o papel do Estado. Só que fiz toda essa parte filosófica, né? Mas para chegar num ponto aqui. Essa renda básica de cidadania, ela vai se tornar real. Teve uma audiência pública onde participou o Paulo Guedes, tá? E a Tabata Amaral, deputada. E nessa audiência pública, o Paulo Guedes demonstrou que está caindo a ficha que sem distribuição de receitas, duas coisas não acontecerão. A economia se levantar e voto em 2022. Está começando a cair a ficha e o Chicago Boy, Paulo Guedes, está começando a entender que, não existe um capitalismo pulsante sem medidas sociais. Sabe o que está acontecendo? É a direita vendo que a esquerda tinha razão em parte e a esquerda vendo que a direita está começando a implementar isso. Sabe o que está acontecendo? Enfim, um ponto de equilíbrio, aquilo que a gente prega tanto aqui.
ponto de equilíbrio, tá? Eu quero que você assista, eu sei que esse vídeo foi um vídeo diferente, eu falo dos nossos projetos de lei, das nossas pautas, mas aqui eu quis fazer um levantamento. Meu amigo, que é de direita, tá? Não existe o crescimento econômico de um país sem o amparo social. Meu amigo que é de esquerda, não adianta amparo social, que o Estado não dá conta de fazer tudo se o campo privado não atuar também. Então, eu acho que para a gente chegar num ponto em que o nosso Brasil vai desenvolver, equilíbrio, tá? Essa reunião no CDH demonstrou isso um pouco. Assiste esse vídeo. Essa renda básica de cidadania vai ajudar muito os brasileiros, tá bom? Assiste e deixe seu comentário aqui. Abraço. Eu gostaria de falar agora sobre um segundo tema. O pesquisador Naércio, do INSPER, mostrou que o auxílio emergencial de 2020 reduziu a pobreza em 7,9%. No entanto, se nós tivéssemos tido no ano passado os mesmos valores que nós temos agora, esse mesmo estudo não teria visto nenhum impacto na redução da pobreza. Um outro estudo, feito pela FEA-USP, mostrou que o auxílio emergencial do ano passado impediu uma queda ainda maior no nosso PIB, que teria caído até 14,8% não fosse pelo auxílio de R$ 600. Ministro, nós sabemos que o governo vem dizendo que não há recursos para um auxílio justo, digno. No entanto, sobram bilhões para financiar o toma lá da cá entre o Congresso e o governo. Eu apresentei um projeto, o PL 1409 de 2021, que coloca o auxílio emergencial em R$ 600, dizendo exatamente de onde virá o recurso. Do fim dos supersalários que imperam no alto escalão do serviço público, da suspensão de isenções tributárias que favorecem os mais ricos desse país, do momento em que a gente tem a coragem de igualar a aposentadoria dos militares com os demais servidores. Ministro, eu lhe pergunto, quando é que vocês terão coragem para enfrentar esses privilégios, deixar de lado essa austeridade seletiva e falar grosso, não só com os mais pobres, mas também com os mais poderosos? Obrigado, deputada Tabata. Com a palavra, ministro Paulo Guedes, para suas considerações. A deputada Vivi Reis dá a ênfase na remoção da pobreza e praticamente na associação do auxílio emergencial à redução da pobreza. E aí é uma ligeira diferença que logo depois a deputada Tabata menciona, que é o seguinte: o auxílio emergencial é uma transferência de renda para esse período de pandemia. Justamente nós estamos num orçamento de guerra, sem fonte estável de financiamento. Estamos completamente desenquadrados do ponto de vista de responsabilidade fiscal, disso tudo. Por isso é que precisou da PEC de guerra, por isso é que demora para aprovar, mas uma vez aprovado os recursos vão. Mas eles não são recursos sustentáveis. É a mesma explicação que eu dei por que o PT, que criou esse programa inclusivo, elogiável, que eu digo era também o programa que o Milton Friedman defendia, que o Suplicy defendia, que é justamente a renda básica universal. Por que esse programa, que é tão elogiável, de inclusão social, de transferência de renda, por que ele não é R$ 600? Porque não tinha fonte estável. O PT criou, mas não conseguiu botar em 600. Ele botou em 170, 180, que é o que dava para pagar. No auxílio emergencial, numa situação de emergência, a gente consegue, de repente, durante um ano, dar os 600. Agora, ele é de natureza diferente. Uma coisa é o Bolsa Família, outra coisa é o auxílio emergencial. O Bolsa Família é para sempre, então ele tem que ter um financiamento estável. O auxílio emergencial não, ele é temporário, enquanto está aí a pandemia. Então o que vai acontecer é que esse auxílio emergencial, ele, quando for interrompido, ele tem que ser substituído por um programa sustentável, um Renda Brasil fortalecido, ou um Bolsa Família fortalecido, sustentável, de valor mais alto do que os 170 que tinha antigamente, mas talvez, não sei se vamos chegar a 600. Podemos até fazer um plano de erradicação de miséria de 4 ou 5 anos, vendendo, por exemplo, empresas estatais e transferindo recursos para um fundo de erradicação de miséria, que está até aí, que o PT chegou a criar também, mas não conseguiu operacionalizar.
coloca lá, que o PT também não gostaria de desestatizar, né? Vender as estatais. Você vê, quando você vende ou faz uma concessão do saneamento, os estados recebem recursos, 10, 20 bilhões. Os investimentos vão acontecer, mais 30 bilhões. Eu posso pegar esses recursos dessas privatizações e, por exemplo, comprometer com o programa de erradicação da miséria. Durante 2, 3, 4 anos eu faço transferências de propriedades. Eu vou transferir propriedade. Em vez de só transferência de renda, que é o Bolsa Família, eu vou transferir propriedade. Eu vou dar ativos, eu vou dar propriedades para os mais frágeis brasileiros. Então, isso terá que ser um esforço conjunto. Isso é um congresso inteiro, é uma PEC, é algo que nós temos que pensar juntos, tá certo? Bom, e finalmente as observações da deputada Tabata, que aí sim ela fala, olha, podemos fazer um programa de auxílio emergencial robustecido com fontes sustentáveis. Por exemplo, vamos buscar o dinheiro dos super salários, vamos remover as isenções, porque tem que ter realmente a fonte de recursos que permita isso acontecer. Tem que ter essa fonte de recursos. Então ela abordou com essa visão consequencialista, que tudo bem, nós vamos fazer isso, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, podemos trabalhar juntos nisso.